A paz do Senhor, irmãos e irmãs, eu sou Ângela Gabriel e você está no canal Maranata Maranata. Queridos e queridas irmãos e irmãs, eu estou vendo aqui mais uma vez os comentários. Gosto muito de olhar os comentários, até porque tem muita coisa nos comentários. Aliás, eu acho que a melhor parte são os comentários. A gente lê cada coisa, irmãos. Como, por exemplo, eu vou ler aqui esse comentário sem perca de tempo para vocês, porque eu também quero comentar o comentário. Então, irmãs, a Leiliane Santos, acho que é esse o nome dela. Espero que ela me dê permissão para eu ler o comentário dela assim num vídeo, mas eu preciso ler para vocês isso aqui. Ela diz assim: conheci uma irmã na igreja, ela tinha um semblante muito triste e me contou a história dela. Ela casou lindamente na igreja, ainda moça, com um rapaz. Passados anos de um casamento aparentemente feliz, ela descobriu uma traição dele e decidiu separar. E não aceitou o pedido de perdão dele. E ela colocou na cabeça que, como ele traiu, ela disse que era direito dela casar de novo, dizendo que o primeiro casamento não foi de Deus. E na igreja, logo após o divórcio dela, ela conheceu um moço na igreja que nunca tinha casado. Então, aquilo para ela foi Deus enviando. Começou a amar o moço, namorou e casou na igreja. Na mesma igreja que ela ia quando casada com o outro. Então, ela casou novamente e com véu. Teve uma festa e álbum de casamento. Luxo. Depois de casada, não passou muito tempo, o novo marido dela saiu da igreja, começou a bater nela e ela descobriu que ele tinha uma amante. Ela estava arrasada, me contou que procurou o ex-marido, o primeiro, para voltar para ela, mas ele disse que não tinha como, pois ele também havia casado com outra. Ela tem 2 filhos já grandes e casados no primeiro casamento, e ela pede para eles fazerem a cabeça do pai para ele voltar para ela. Eu fiquei muito triste ouvindo ela me contar. E fiquei sem saber o que falar. Ela começou a chorar, dizendo que o primeiro marido nunca levantou nem a voz para ela e dava a ela de tudo, mas traiu ela. É que esse segundo marido bate nela, fala que ela é feia, trai ela e ainda ela tem que trabalhar e dar o dinheiro para ele. Gente, o que dizer? Primeiro, eu fico abestalhada com esse comentário, porque a minha querida amada irmã que comentou isso aqui, a história da irmã que estava contando, né, a sua história de vida, a irmã que comentou, tá comentando, falando como se a irmã tivesse que voltar para o primeiro marido, porque o primeiro marido traiu ela. Mas a irmã comentou como se ela tivesse que voltar para o primeiro marido, porque o segundo bate, trai, humilha e ainda pega o dinheiro dela. Então a irmã acha que ela deveria ter ficado com o primeiro marido, mesmo o primeiro marido tendo traído a irmã. Irmãos, não é assim. Quando há traição, se a pessoa não perdoar, tem que separar. Um marido, o primeiro marido, não é melhor do que o segundo, porque ele só traía, não. O primeiro traía. O segundo trai, humilha, toma o dinheiro dela, diz que ela é feia, bate nela. Qual é o pior dos dois? Eu digo pra você que os dois são ruins. Pelo amor de Deus. Então eu não vou ficar escolhendo qual é o menos ruim. Certo? Eu vou me livrar do que é ruim, porque isso é um direito meu. Botem uma coisa na cabeça de vocês. Quando a pessoa trai, vai da outra querer perdoar ou não. E a palavra do Senhor diz que é um direito da pessoa não querer perdoar e querer se separar. Até porque todo mundo sabe que quem faz uma vez é muito difícil não fazer de novo. É lógico que a gente sabe que é necessário perdoar. Deus espera que a gente perdoe, sim, mas gente, tem pessoas que não querem perdão. Tem maridos que estão traindo, sim, e a mulher quer perdoar, porque quer ficar com ele, mas ele não quer perdão. Ele quer continuar no adultério, ele quer continuar traindo. Então eu acho muito interessante as pessoas vêm aqui ver um caso desse e tá com o pau na mulher. Não, porque a culpa da mulher porque ela não ficou com o primeiro marido. Pelo menos o primeiro marido só traía. Que tipo de comentário é esse? Ela tem que se livrar dos dois.
e começa a orar a Deus para que coloque alguém bom na vida dela, porque Deus faz isso, fez com outras pessoas, porque não vai fazer com ela? Então eu não tenho que ficar escolhendo entre o menos ruim. Pelo amor de Deus, vamos ser sinceros. Então, gente, eu acho que a gente, às vezes, ignora certas coisas que a palavra de Deus diz. É claro que eu não sou a favor de divórcio. É claro que eu não sou a favor também que a mulher fique sofrendo pro resto da vida, apanhando. Nem Deus quer isso. Você precisa entender que Deus é justo. Deus sabe de todas as coisas e Ele vê. A palavra de Deus tem alguns versículos que algumas pessoas gostam de ignorar. Mas Deus, Ele conhece o coração também machista e assassino de alguns homens. E Deus conhece a opressão que as mulheres sofrem desde o pecado no Jardim do Éden. E Deus foi o primeiro a criar direitos para as mulheres. Você quer uma prova disso? Eu vou ler alguns versículos aqui para você. Eu vou ler para você Êxodos 21, do 7 ao 10. E diz assim: se um homem vender sua filha para ser serva, ela não sairá como saem os servos. Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a desposá-la, então ela permitirá que seja resgatada. Então ele permitirá que seja resgatada. Ele não poderá vendê-la a uma nação estrangeira, visto tê-la enganado, mas se a desposar com seu filho, agirá com ela conforme a maneira das filhas. Naquele tempo, irmãos, quando o homem estava devendo ao outro e não tinha como pagar, ele poderia dar um filho seu para servir o outro por algum tempo. Ou então dar o filho, a sua filha para ser serva do outro. E aí o outro poderia pegar essa filha dele e casar com o filho dele. Entendeu? E aqui Deus está dizendo que se acontecesse isso, o homem que pegasse a moça e desse para o seu filho e ele não gostasse da moça, então o que ia fazer com ela? Queriam despedi-la. Nesse caso não poderia vendê-la. Certo? Não poderia vendê-la. Mas ele poderia falar com a família para que a família arranjasse o dinheiro, pagasse o dinheiro pela moça e a moça fosse resgatada. O que é isso? É uma lei de proteção em favor da mulher. É uma lei de proteção em favor da mulher. Nada mais, nada menos do que isso. Em Deuteronômio 22:13... diz assim: quando o homem tomar uma mulher e depois de coabitar com ela a desprezar, não é o que acontece hoje? Continuando, e lhe imputar coisas escandalosas e contra ela divulgar má fama, dizendo: tomei essa mulher e me cheguei a ela, porém não achei virgem. Ou seja, ele estava mentindo. Ele pegou a moça, teve relações com ela e depois não quis ficar com ela, então começou a inventar que ela não era virgem. Aí a palavra de Deus diz: então o pai da moça e sua mãe tomarão os sinais da virgindade da moça e levá-los aos anciãos da cidade, à porta, que era onde se julgavam as causas, a porta da cidade. Versículo 16. E o pai da moça dirá aos anciãos: eu dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a despreza. E eis que lhe imputou coisas escandalosas, dizendo: não achei virgem a tua filha, porém eis aqui os sinais da virgindade da minha filha. E estenderão a roupa diante dos anciãos da cidade. Então os anciãos da cidade tomarão aquele homem e o castigarão. E o multarão com 100 ciclos de prata, e os darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. E lhe será por mulher em todos os seus dias, não a poderá despedir. O que é isso, irmãos? É uma lei que protege a mulher. Porque Deus sabe que os homens são safados mesmo. A maioria é, gente. Mente, engana, adultera, né? Pega uma moça novinha, casa, aí depois, mais tarde, quer largar a mulher para pegar uma bem mais nova. É assim, a maioria é assim, né? Não quer honrar o seu compromisso até o fim. Em Levítico 22:12, em Levítico 22:12, diz assim: e quando a filha do sacerdote se casar com um homem estranho, ela não comerá da oferta movida das coisas santas. Mas quando a filha do sacerdote for viúva ou repudiada, e não tiver semente, e se houver tornado a casa de seu pai, como na sua mocidade, do pão de seu pai comerá, mas nenhum estranho comerá dele. O que eu quero chamar a atenção nesse versículo aqui, gente? Olha só. Mas quando a filha do sacerdote for viúva ou repudiada, meus queridos irmãos, separação e repúdio existia desde o tempo de Levítico, desde o tempo da lei, desde que o mundo é mundo que existe isso. Pelo amor de Deus, parem de ver a separação e o divórcio como se fosse a tragédia, o fim do mundo, que acaba com a pessoa. É melhor botar uma corda no pescoço do que ser divorciado. Vamos parar com esse negócio, gente.
A Bíblia está dizendo que até uma filha do sacerdote poderia ser repudiada. Se ela fosse repudiada, sabe o que acontecia? Aqui está dizendo, simplesmente ela voltava para a casa dela. Ela voltava para a casa do pai. E o pai continuava criando a sua filha, continuava amando a sua filha, ela continuava na casa do pai. Entenderam? Sendo uma moça repudiada, ela tinha passado por um casamento já e voltava para a casa do pai. E ali ela poderia ficar esperando até que outra pessoa quisesse desposá-la. Pelo amor de Deus, gente. Segundo casamento, terceiro casamento acontecia em Israel. Por causa dos homens, não era por causa das mulheres. A maioria dos casos era por causa dos homens. Os homens queriam ter muitas mulheres. Então Deus se preocupou em criar leis para proteger as mulheres. Elas eram usadas e depois abandonadas. Eu queria que algumas mulheres desse canal aqui parassem de acusar umas às outras, porque a mesma coisa acontece hoje em dia. Gente, pelo amor de Deus. Olha o caso dessa mulher aqui. Casou com o primeiro homem que atraía, o segundo atraía, batia nela, a humilhava, toma o dinheiro da mulher que ela trabalha. Não, eu fico besta com isso. A mulher é independente, a mulher trabalha. A mulher trabalha e ainda quer ser submissa ao homem, gente, a um homem desse. Gente, a gente não está no Oriente Médio, onde as mulheres morrem apedrejadas ainda hoje por causa de acusações falsas, né? E onde também, por qualquer motivo, elas são violentadas com aquele líquido horroroso, né? Que jogam no rosto da mulher para deformar a mulher. A mulher não tem vontade, a mulher não tem vez no Oriente Médio. E aqui no Brasil a gente pode fazer valer nossa vontade, pelo menos ter o prazer de ver um pouco de justiça, mas a gente não tem direito porque o povo não quer. Tem muitas mulheres que têm aquela mente machista, né? As mulheres não precisam realmente dos homens, de alguns homens para violentá-las, porque as próprias mulheres fazem isso umas com as outras. Em vez de vez em quando se proteger, porque a gente se entende, a gente compreende as nossas fragilidades, as nossas dificuldades. Mas a maioria das vezes nós massacramos umas às outras. Vou ler de novo o versículo para você. O versículo 13 de Levítico 22:13. Mas quando a filha do sacerdote for viúva ou repudiada, certo? Então, uma mulher poderia ficar viúva, ou então ela poderia estar separada do primeiro casamento, o marido a abandonou. O que aconteceu aqui nesse caso é isso, o marido abandonou e ela voltou para casa do pai. E o pai era o sacerdote. E ali ela ficava esperando para ser desposada novamente. E era um escândalo? Não, não era, gente, não era. Era o segundo casamento daquela mulher e ninguém dizia que ela ia pro inferno. Certo? Gente, olha, Deus não quer que ninguém se divorcie, não quer que ninguém se separe. Assim como Ele também não quer que ninguém roube, ninguém mate, ninguém minta, ninguém adultere, ninguém cobice nada dos outros. Só que isso acontece. Quando Adão e Eva pecaram, Deus não matou eles, não jogou eles no inferno. Deus fez roupa para eles vestirem. Ou seja, Deus proporcionou um meio deles viverem ainda, mesmo estando em pecado. Porque Deus é a esperança do ser humano. Deus não mata, Deus não destrói, Deus não joga fora. Só o ser humano que faz isso uns com os outros. Então, Deus também não gosta, Deus não aprova divórcio, Deus não gosta de divórcio, nem de repúdio. Mas quando há uma separação, um divórcio, Deus quer restaurar a pessoa. Sim, Ele permite uma segunda união. Claro que não está certo, mas qual foi a lei da Bíblia que o homem não transgrediu? Todo dia os homens transgridem todas as leis da Bíblia, né? E ninguém fica tão apavorado assim. Mas se a pessoa se casar novamente, é o fim do mundo. Olha, vocês precisam entender a diferença. Em Mateus 5,31, a gente tem um versículo que a gente pode interpretar como aquele que repudiar, liberte. O que é que Deus está dizendo? Aquele que odiar, liberte. Liberte. Ou seja, você tem que libertar, não pode conviver com pessoas odiando ela. Odiando ela, porque isso acontece muito nos casamentos, hoje em dia. Os homens e as mulheres continuam vivendo juntos, mas se odeiam. Se odeiam. Ah, eu esqueci de mencionar outro versículo
né? Outro versículo em que Deus fez justiça às mulheres foi no caso das filhas de Zelofeade, que você vai encontrar lá em Números 27:6, onde Deus disse a Moisés: as filhas de Zelofeade, elas têm razão. As filhas de Zelofeade, elas estão falando o que é correto. Olha, naquele tempo, elas foram diante dos sacerdotes para reivindicar direito para elas, né? E por causa delas, uma lei foi mudada. Uma lei foi mudada. Gente, Deus não é injusto. Deus não é injusto. Mas eu vou continuar aqui no caso do repúdio. O que é repudiar? É odiar. Odiar. Deus não mandou ninguém repudiar, mas ele mandou divorciar. Preste atenção, em Mateus 5,31. Aquele que repudiar, liberte. Eu posso interpretar assim. A carta de divórcio, irmãos, para que serve esse raio dessa carta de divórcio? Pelo amor de Deus, não presta para nada. Então Deus não deveria ter feito. Porque a carta de divórcio, ele liberta a mulher. Acabei de dizer que Deus criou leis para proteger a mulher desde aquele tempo. Então, a carta de divórcio era mais uma lei que Deus queria levantar para libertar a mulher, para proteger a mulher. Essa lei visa proteger a mulher que foi repudiada, porque só a mulher que era repudiada naquele tempo, né? Você nunca vai encontrar na Bíblia que uma mulher repudiou um homem, não. Mas o homem repudiava a mulher. Então, e Deus odeia o repúdio. Deus odeia. Eles pegavam a mulher novinha, botavam ali, usavam, viviam com ela maritalmente, né? E, palavra difícil, gente. Eles viviam com ela maritalmente, enquanto elas estavam jovens. Depois que elas ficavam velhas, colocavam na cozinha para cozinhar e arranjava outra moça novinha para viver com ela maritalmente. E a outra mulher ficava abandonada lá, vivendo só como empregada. Ela não tinha mais consideração, ela não tinha mais amor, não tinha mais carinho, não tinha mais afeto, né? Ela era agora uma rejeitada, porque a mais nova chegou. Deus via isso, gente. Deus via isso. Me digam se isso não acontece hoje. Então, aquela mulher começava a ser repudiada. É isso que Deus odeia. Deus não quer que ninguém seja repudiado. Ela continuava casada. Não estava divorciada, mas ela era repudiada porque tinha outra melhor do que ela dentro de casa. Então, Deus odeia o repúdio. Quantos casais não se repudiam hoje, gente? O repúdio acontece dentro da pessoa, é o ódio, a aversão que você tem ao outro, né? E depois que você começa a repudiar dentro de você, acontece o divórcio, que é externo. Acontece o divórcio da parte de fora. Acontece o divórcio, né? O repúdio acontece dentro da gente primeiro, para depois acontecer o divórcio. Então, Deus não manda ninguém se repudiar, ninguém se odiar, certo? Deus não mandou. Na Bíblia você não encontra Deus dizendo que repudie ninguém. Deus não mandou o homem repudiar a mulher. Deus não mandou a mulher repudiar o homem. Mas você encontra na Bíblia Deus mandando se divorciar. Por quê? Se Deus odeia o divórcio, por que ele mandou divorciar? Tem uma lei na Bíblia dizendo para se divorciar. Gente, Deus está dizendo, se você odeia por dentro, então automaticamente o divórcio já aconteceu do lado de fora. Porque o que importa para Deus é o que está dentro. Se você odeia, repudia, não aguenta mais viver com aquela pessoa, não adianta mais. Se você não consegue perdoar, porque o certo é perdoar, mas se não consegue, não adianta viver odiando. Então o objetivo da carta de divórcio era proteger a mulher para ela não viver sendo repudiada. Divórcio na Bíblia sempre concede a possibilidade de um segundo casamento. Esse é outro ponto. Deus manda divorciar porque aconteceu o repúdio, certo? E o que acontece depois do divórcio? Acontece que a mulher tinha a carta de divórcio. Para que prestava essa carta de divórcio? Pelo amor de Deus! Prestava para o seguinte: quando alguém vinha cobrar algo da mulher, ela apresentava a carta de divórcio e dizia: eu estou separada desse fulano, não tenho mais nada com ele. Eu estou livre, livre, livre. É isso que queria dizer a carta de divórcio. Alguém pode entender? Pois era assim que acontecia. Era isso que acontecia. Para isso que servia a carta de divórcio. Antigamente era assim, hoje aqui não presta mais. Hoje todo mundo diz que mesmo com a carta de divórcio, a sua alma continua ligada com a pessoa. Gente, eu já ouvi pessoas falando aqui: a Bíblia diz que o que foi ligado na terra foi ligado no céu. Continue lendo o versículo. Na continuidade ele diz: o que é desligado na terra também será desligado no céu. Então pronto. Na lei era assim. A carta de divórcio quebra o pacto e os dois eram livres. Por que não é assim hoje? Antigamente era.
A carta de divórcio, ela quebra o pacto e os dois são livres. Agora me responda, o que é pior? O repúdio ou o divórcio? Deus odeia tanto o repúdio quanto o divórcio, ou mais o repúdio. Como eu já falei, Deus nunca mandou ninguém se repudiar, mas ele manda da carta de divórcio, ele manda divorciar. Uma pessoa divorciada nem sempre é um devasso, gente. Nem sempre é um prostituto, nem sempre é um promíscuo. Muitas vezes ele é a vítima da pessoa que era promíscua, que era prostituta, certo? Então a pergunta, até onde o casamento conta com relação à minha salvação? Vamos pensar? Em Esdras, gente, no livro de Esdras, Deus deu uma direção a Esdras para santificar o povo, certo? E em Esdras você encontra Deus mandando desprezar a família com filhos e tudo. Por quê? Porque a santidade de Deus é maior do que a família. Entenda isso. Não idolatre a sua família, nem sua posição, nem sua família, nem sua vida. A salvação, gente, é individual. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém depende de casamento para ser salvo. Em Mateus 22:30 diz que no céu ninguém se casa nem se dá em casamento. Alguns machistas, fanáticos, desequilibrados acham que se matar a sua esposa eles terão perdão. Mas se eles se divorciarem, eles não terão perdão. Pelo amor de Deus. Então preferem matar, assassinar a esposa do que se divorciar. Eu pergunto, a santidade de Deus é menor do que a família? A família que salva? O casamento que salva? A aliança com Deus é menor do que a aliança com seu cônjuge? A aliança com Deus, que é a salvação, você pode perder, mas o casamento não? Vou perguntar de novo. A sua aliança com Deus, que é a salvação, você pode perder, mas o seu casamento você não pode perder? Isso é meio incoerente, gente, porque o mais importante é a aliança com Deus e não o seu casamento. Deus olha para o ser humano individualmente, ele vai julgar cada um individualmente. Cada um dará conta de si mesmo a Deus, certo? Hoje, muitos homens estão matando mulheres, preferem matar do que se separar. Vou repetir, isso é uma coisa muito grave. Crentes estão fazendo isso, pastores estão fazendo isso. Isso é terrível. Parece que para alguns crentes o evangelho se resume a pouquíssimas coisas. E uma delas é o casamento. Não que o casamento não seja uma coisa importante, mas ele não é mais importante do que a salvação. Então se é para você viver odiando uma pessoa, sim, é melhor divorciar, é melhor. Paulo diz que a mulher, gente, está ligada ao marido enquanto ele vive. Preste atenção nisso aí. Paulo diz que a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas eu te pergunto, onde é que está escrito que o marido está ligado à sua mulher enquanto ela vive? Não tem. Não tem. Porque esses homens, eles tinham várias mulheres. Então, não dá para afirmar que o que é válido é somente um casamento para a vida toda, certo? Porque ali ele estava falando dos homens. A lei era para os homens que eram maus. Então, a única exceção que nós encontramos nas escrituras para um casal crente se divorciar é o caso da prostituição, porneia, né? A palavra original todo mundo sabe que é porneia. E que se não tiver arrependimento da parte ofensora. Acontece que a palavra porneia, gente, é mais do que adultério. Ela é mais ampla, ela abrange adultério, lesbianismo, homossexualismo, relações com animais, relações íntimas com os animais, relações íntimas com parentes próximos ou relações íntimas com pessoas divorciadas, certo? Então, o divórcio, ele pode sim ser justificado em qualquer uma dessas situações, mas a maioria das pessoas prefere traduzir essa palavra porneia apenas como relações sexuais, mas não é só por causa disso você pode se divorciar, não. Biblicamente, levando ao pé da letra, a tradução da palavra porneia, você pode se separar, no caso de adultério, sim, homossexualismo sim, se o seu cônjuge estiver tendo relacionamento com pessoas do mesmo sexo, relacionamento com animais, relacionamento com outro parente próximo, imoralidade também, vício, né, em pornografia, tem coisas assim não, que são insuportáveis. Sim, isso abre a exceção para separação, sim. Então o leque é maior. Existem mais motivos que ferem tanto uma pessoa, gente, que podem levá-la ao ponto de querer pedir a separação. E se você não perdoar o outro, não se arrepender, é melhor separar do que ficar repudiando, odiando. Porque repudiar é odiar, é matar a pessoa em vida. E o coração que odeia, esse sim já está condenado. Porque não existe nos 10 mandamentos, não divorciarás.
Mas existe um mandamento, não matarás, certo? Então a coisa é um pouquinho mais difícil do que a gente pensa. Não é tão fácil como muita gente vem aqui comentar, não. Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 16. Ele diz que se a pessoa com quem você está convivendo, cristão ou cristã, não consente em viver com você porque você é cristão, olha só o parênteses que Paulo abre. Ele diz que você pode se separar. Se a pessoa quiser ir embora, tem que deixar ela ir embora, porque ela não quer conviver com você porque você é cristã. Aí ele pergunta no versículo 16, porque como é que você sabe se essa pessoa vai se salvar? Como é que você sabe se teu marido, tua esposa vai se salvar? Você vai ficar sofrendo a vida toda? Apanhando a vida toda? Até Paulo, gente, reconhece isso. Aí mais à frente ele diz, porque Deus não nos chamou para escravidão. Deus nos chamou para liberdade. Então ele está dizendo aqui, você não tem certeza se seu marido ou sua esposa vai se salvar. Certo? Então você não pode se arriscar a levar uma vida inteira de violência. Uma vida inteira arriscando a sua vida com uma pessoa que pode te matar dormindo. Uma vida inteira apanhando, uma vida inteira sendo humilhado, criando ali mágoa sobre mágoa, amargura sobre amargura, coisa que tá te maculando, que pode levar você para o inferno. Então a gente tem que pensar melhor. Esses elementos aqui, gente, são apenas algumas reflexões que eu quis fazer para você pensar. Para você pensar, para você entender que a coisa não é tão simples assim, como muita gente chega aqui para falar, dar uma simples opinião, é papum. Não, não é não. Não é não. Tem que primeiro analisar a situação da pessoa que tá vivendo, porque você não tá nos coros dela. Certo? Você tem que ir lá, viver o que a pessoa está passando, para você ver como é que é. Depois você tem que analisar com mais calma a Bíblia. Você tem que procurar com mais calma na Bíblia, você tem que analisar, tem que refletir. Você tem que ir lá procurar as palavras no seu original, você tem que pesar, tem que medir. Não é assim. Não é chegar aqui e jogar um julgamento sobre a vida de uma pessoa e dizer qual é a solução, porque não é fácil assim. Então, gente, aqui não é nenhuma conclusão fechada, não estou batendo um martelo sobre questão nenhuma. Quem sou eu? Mas é apenas uma pequena reflexão para você pensar que o assunto é muito mais complexo do que nós imaginamos, certo? Então, vamos continuar caminhando, vamos ter mais misericórdia uns com os outros, porque todos nós somos pecadores, né? E em vez de tacar o pau nas pessoas, vamos ver se a gente consegue ajudar, levantar quem tá caído, tá? E não vamos julgar uma pessoa que tem a esperança de recomeçar uma vida nova, porque nem Deus julga, tá? Nem Deus julga. Antes da hora, né? Então, gente, era isso que eu queria dizer hoje. Vamos pensar, vamos refletir, vamos tentar chegar a um denominador comum, né? Em nome de Jesus. E tem muita gente passando por essas histórias aqui, muitas mulheres. Eu sou a favor das mulheres. Deus ainda é um Deus de misericórdia, né? E a misericórdia ainda triunfa sobre o juízo. Então, vamos ter calma aí, em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus.